participação de Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor. Quando eu falo assim, ex-diretor de futebol do Corinthians, dói o coração, Rubão? Boa noite, obrigado por colar com a gente aqui no Alambrado, viu, Rubão? Eu que agradeço o convite de vocês. Queria dar uma boa noite. E o cheiro tá bom desse hambúrguer, hein? O cheiro tá bom, o cheiro tá gostoso. Mas enfim, não dói o coração, não. Eu não sou apegado a cargos. Nunca fui na minha vida apegado a cargos. Eu sou apegado a atitudes. Tá? Meu pai me ensinou algumas coisas que não tem preço. Então, o que é seu, o que é meu é meu. Então, se eu fosse pegado a cargo, eu estaria no Corinthians até hoje, eu acho. Só dizer pros babaca de plantão que aqui ninguém tá pra passar pano, não, viu? A gente combinou que vai perguntar tudo o que quiser. E a primeira pergunta é, podemos perguntar o que a gente quiser pra você, Rubão? Aliás, deve perguntar. Quem não deve, não teme. Pode perguntar o que vocês quiserem. É isso aí. Quer começar ou não, posso... Não, eu vou começar primeiro. Já fizemos um agradecimento a você, Rubão. E você ingressa junto com o Augusto Melo na gestão dele, na nova gestão do Augusto Melo, e logo depois faz o quê? Você ficou cerca de quanto tempo junto com ele no Corinthians? Eu fiquei até maio de 2 de maio. 2 de maio. Então foram aproximadamente 5 meses que você ficou junto com ele na gestão, né? Junto com o Corinthians. Junto não, né? Porque a relação foi pro vinagre dia 11 de janeiro. E já de cara? De cara. Então a gente vai falar disso ainda. Vamos falar muito disso. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Rubão, como é que você conheceu o presidente do Corinthians, Augusto Melo? Eu conheci, eu não lembro o ano exatamente, mas foi na campanha do Roque. Quando o Roque saiu candidato a presidente, o Osmar foi o primeiro vice e o Augusto o segundo. O Roque convidou o Augusto para ser o segundo. Ele fala que não, que foi eu que levei o Roque. O Roque Cittadini esteve aqui. Gente boa demais. Ele fala que fui eu que levei, mas não fui eu que levei. Foi ele que convidou na hora, num restaurante, para o Augusto ser o segundo vice. E a que se deve isso? Talvez a forma popular, ele é conhecido como tio, acho, lá dentro, e ele conhece muita gente, os sócios lá, para trazer voto, é isso? O que eu entendi na época é que ele tinha um compromisso com o Osmar, que o Osmar seria o candidato, e ele seria vice do Osmar, se eu não me engano. E aí o Roque perguntou pro Osmar quem seria o vice dele. Eu fui contra, tá? Eu falei, não, a gente tem que deixar a segunda vice para fazer ampliação política. Aí o Roque falou, não, deixa ele mesmo. Eu falei, tá bom. E pra gente voltar um pouquinho só, Rubão, pra gente situar a figura do Rubão no Corinthians. Você hoje é conselheiro vitalício do Corinthians, certo? Há 22 anos. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu começo no Corinthians, pra gente entender um pouquinho, até pra a torcida do Corinthians conhecer um pouquinho mais do Rubão, porque as entrevistas que você dá são sempre explosivas, né? Então a gente só tem aquelas manchetes, Rubão falou isso, Rubão falou aquilo. Pra gente conhecer um pouquinho o Rubão e a gente ir trocando um pouquinho de ideia sobre essa tua passagem atual no Corinthians. Eu sou sócio do Corinthians desde 1983, sempre acompanhei o Corinthians, tenho camisa autografada pelo Neto. Estava sempre no Parque São Jorge, tomei cerveja com Sócrates, Vladimir, enfim, Basílio. Então eu sempre frequentei o Corinthians. E aí comecei a acompanhar a política. Você é advogado de formação. Isso. E sou formado em TI também, tá? E aí eu frequentava os bastidores do Parque São Jorge e fui me aproximando da política do Corinthians até 2002 que eu viro conselheiro. Era para eu ter entrado numa chapa numa eleição anterior, eu fui tirado dessa chapa. E na outra eleição, eles me colocaram... Não foi na eleição. Eles me colocaram... Tinha aberto umas vagas de conselheiro vitalício, eles me colocaram nessa vaga. Eles, você diz, o Alberto Dualib, que foi... E o Nezi Curi. Foi aí que começou, então, a tua trajetória no Corinthians. Foi. E na primeira reunião, vou só contar essa passagem que é muito engraçada. Eu trabalhava numa casa legislativa. E aí foi votar o orçamento do Corinthians. E eu falei assim, tá bom, vamos votar o orçamento do Corinthians. Aí eu perguntei para os caras, falei, mas cadê o orçamento? Pra gente olhar. O cara falou, não, ele vai fazer a demonstração no telão. No PowerPoint. Aí eu falei assim, mas peraí, a gente não vai ver? Não. Eu falei, mas daí ele fala o que ele quer.
Aí ele falou assim, mas é assim. Aí eu peguei, a primeira reunião minha, eu peguei, levantei a mão, todo mundo ficou olhando, que era um senta e levanta, sabe? Aí eu falei, eu queria saber, cadê o orçamento? O cara falou, nós vamos fazer a demonstração. Eu falei, não, mas eu quero ver. Como eu vou votar numa coisa que eu não estou vendo? Nós vamos explicar. Aí começou a confusão. Aí eu peguei, eles falaram que não tinha orçamento para me dar, o papel, tal, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Faltou papel. Não, eu fui lá e registrei o voto em contrário. Eu tô dando a volta na mesa assim, descendo, o seu Alberto me chamou e falou assim, filho, a gente chamava todo mundo de filho. Eu falei, pois não, seu Alberto, devolve a sua carteirinha. Eu falei, a carteirinha até devolvo, só o cargo que não. E aí começou. Quer dizer, esse tipo de situação acontece desde que mundo é mundo. A gente vai falar muito sobre isso. Você acha, você que é sócio conselheiro há muitos anos, décadas... Pagante, tá? Pagante, porque tem gente que não paga, né? Pagante. Você acha certo esse tipo de gestão de clube, o clube social, você concorda com isso? Ou você acha que devia ter a participação mais ativa do torcedor nas questões do futuro do Corinthians, como o voto para presidente, por exemplo? Então, Cascão, essa é uma discussão eterna, que vem há muito tempo dentro do Corinthians. Porque assim, ó, o clube... Mas eu quero saber a opinião do Rubão. Então, não, é isso que eu vou te falar. A minha opinião é assim, ó, se o sócio torcedor votar, ele enxerga o time, o tempo inteiro o time. Se o time tiver bom, passa um pano num monte de coisa. Mas foi assim com a renovação e transparência. Por isso que eu estou te dizendo. Se o time for bom, jogar, ganhar, passa um pano num monte de coisas. E aí o que acontece? Ele não enxerga o que está acontecendo lá dentro. Esse é o grande problema do sócio torcedor. Eu não sou contra o sócio torcedor, pelo contrário. Pelo contrário. Eu fiz um requerimento, agora, faz 60 dias e não tive resposta, inclusive. Estou sem resposta, tentando esclarecer qual é a forma do sócio torcedor comprar o ingresso, porque eles não estão conseguindo mais comprar ingresso. Entendeu? Então, eu não sou contra o sócio torcedor. Tem que ter um meio termo para eles poderem votar. Eles têm que enxergar como funciona aquilo. Porque é muito simples. Eu vou te esclarecer o que eu estou tentando te falar. O Ivan Andrade, jornalista, vocês conhecem, foi demitido hoje. Então, tiraram um excepcional profissional. Excepcional. Cara educado, trabalhador, enfim. Deu outra cara à TV Corinthians. E aí, eu falei para ele assim, quando ele entrou no Corinthians, você tem dimensão do que é o Corinthians? Ele falou, claro. Eu falei, então tá bom. Passando uns 10 dias, eu estava andando no CT, ele me chamou, eu olhei e falei, oi Ivan, tudo bem? Tudo. Ele falou assim, cara, eu não tinha noção que isso aqui é isso aqui. É outro mundo. Quem não vive lá dentro é outro mundo, Cascão. Fabrício. Mas de força ou de bagunça? Não. Não, é assim, ó. De força, de... Repercussão, de... O que você fala aqui reverbera pro mundo. Você tá entendendo? O Corinthians, se soubesse ser explorado, seria a maior marca do mundo. Pena que os caras chegam lá para fazer pensando neles, não pensando no Corinthians. Você falou agora sobre o que a gente fala e o que a gente faz reverbera muito. Do que você passou no Corinthians, o que você falou que você fala assim, eu não precisava ter falado isso? Você tá perguntando, acabou a farra? Acabou a farra, foi outra. Falou você ter merda, mandado né, essa. Rubão? Essa da acabou eu vou a farra. explicar. Não, é assim, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês o que eu quis dizer. Foi numa entrevista ao vivo para Bandeirantes e eu estava explicando a conjuntura do Corinthians. Eu falei assim, ó, nós vamos formar um time que vai brigar o tempo inteiro. Não sei se a gente vai ganhar, porque é começo de gestão, é difícil formar time, tem uma dificuldade enorme de fazer as coisas. Então, nós vamos ter que galgar isso. Mas você pode ter certeza que acabou a farra, porque nós não vamos ficar olhando o Palmeiras bater na gente, chegar lá, porque o Corinthians jogava com o Palmeiras, dava raiva, você ficava cercando galinha. O time do Corinthians hoje não cerca a galinha, eles brigam o tempo inteiro. Pode estar onde está,
Mas eles brigam o tempo inteiro. Se doam o tempo inteiro. Ah, mas fica na roda, hein? Não. Aí é outros 500. Aí é outros 500. Entendeu? Eu até posso te falar sobre isso. Tá. Agora, acabou a farra. A minha filha tira um barato da minha cara. Aliás, um beijo pra minha filha, Laurinha. Eu tô jogando tênis com ela joga uma bola que eu não consigo alcançar. Ela fala, acabou a farra. E eu vou levar isso para o resto da minha vida. Entendeu? É uma coisa que eu falei, assim, dizendo o seguinte, eu não posso falar assim, nós vamos assumir o Corinthians e os caras vão continuar ganhando. Pô, que experiência que eu vou dar pra nossa torcida? Tudo bem, os caras hoje convivem com uma coisa que eu falei e eles pagam pelo que eu falei, mas eu sou corintiano, cara. Eu tenho um amor pelo Corinthians. É que eu falo. Antes de conhecer todas as pessoas que conheci, Neto, vocês e tal, eu já era corintiano. Então, dói muito mais na gente o que está acontecendo hoje. Não é que eu sou mais corintiano que ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu participei disso, eu estou participando disso. Eu ajudei a montar o time. Então é assim, dói muito mais em mim do que dói nas pessoas. Por quê? Porque eu participei disso. Eu tive a oportunidade de fazer diferente. Entendeu? Eu tive a oportunidade de fazer diferente. E fazer o que eu fiz. Você liga na minha casa e pergunta pra minha filha o meu estado de espírito quando o Corinthians está perdendo. Em cima disso que você está